Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria-Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. É na Bíblia que encontramos esses fundamentos. Mas, claro, é importante saber lê-la bem, a fim de que nos instrua, nos ilumine e nos guie na vivência da fé. Continuamos, como nos programas anteriores, a falar da Bíblia ou Sagrada Escritura. Hoje falamos da importância do Novo Testamento para os cristãos. Responderemos a estas três questões. O que encontramos no Novo Testamento? Quais as etapas na formação dos Evangelhos? Que importância têm os Evangelhos para os cristãos? A resposta encontramos-la no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 124 a 127. Mas, claro, também encontra mais esclarecimentos na sua Bíblia, na introdução ao Novo Testamento. Para começar com este tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. No Novo Testamento gosto de forma especial do Evangelho de São João, mas assim para ler, gosto mais do jeito de São Lucas. Passamos então à primeira pergunta. O que encontramos no Novo Testamento? A palavra de Deus revelada por Jesus Cristo e confiada à sua Igreja para comunicar a salvação divina, os bens de Deus a todos os homens. É isso que encontramos fundamentalmente no Novo Testamento. Ouçamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 124. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta-se o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sobre a ação do Espírito Santo. Então, neste parágrafo, destacam-se estes pontos. É a palavra de Deus o que encontramos nos escritos do Novo Testamento. Seja nos Evangelhos, seja nos Atos dos Apóstolos, seja nas cartas paulinas, seja nas outras cartas dos outros apóstolos ou dos outros escritores sagrados, seja no livro do Apocalipse. Neles encontramos a revelação de Deus que Ele quis oferecer aos homens através de Jesus Cristo e que hoje continua a fazê-lo através da Igreja. Essa palavra é força salvífica para quem acredita. É força de Deus que age na vida daqueles que acolhem essa palavra. O objeto fundamental, o tema central do Novo Testamento é, obviamente, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, com a sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, com a sua paixão e glorificação. Mas, claro, também encontramos no Novo Testamento a narração dos primórdios da Igreja, sob a ação do Espírito Santo, sublinha o Catecismo, sob a ação do Espírito Santo. Isso encontramos sobretudo no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também noutras cartas apostólicas aparecem referências à vida das comunidades cristãs e essa vida das comunidades cristãs primitivas também se reflete de alguma forma nos Evangelhos. Mas, diz o parágrafo 125, os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que são eles o principal testemunho da vida e da doutrina de Jesus Cristo. São, dentro do Novo Testamento ou dentro da Sagrada Escritura, são a parte mais importante, a parte a que nós cristãos damos mais valor. E estes escritos não foram todos feitos da mesma altura. Mesmo os próprios Evangelhos não foi simplesmente um autor que pegou naquilo que sabia, que procurou investigar e que pôs por escrito aquilo que sabia ou aquilo que investigou. É mais do que isto. Foi escrita ao longo de várias etapas. Quais são então as etapas que encontramos na redação dos Evangelhos?
eles resultam de um caminho feito nas comunidades cristãs primitivas, em que se distinguem 3 etapas. Ouçamos como descreve essas etapas o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 126. É um pouco lento, é um pouco longo de ouvir, mas é importante termos este conhecimento. A vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena até ao dia em que subiu ao céu. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. Os Evangelhos escritos, os autores sagrados, porém, escrevem os 4 Evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavras ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando o caráter da pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. Então, nestas palavras do Catecismo da Igreja Católica, destacam-se estas 3 etapas na elaboração dos Evangelhos. Temos, em primeiro lugar, a primeira etapa, isto é, o tempo de Jesus, com a sua vida, os seus ensinamentos, que concedeu aos apóstolos, que os receberam e que deles se tornaram testemunhas. Portanto, o tempo de Jesus e aquilo que Jesus disse e fez. Depois vem o tempo a seguir a Jesus. Sob a ação do Espírito Santo, os apóstolos transmitiram oralmente aquilo que ouviram, aquilo que viram em Jesus, constituindo comunidades cristãs e formando assim uma tradição oral. Uns ouviam e comunicavam a outros, partilhavam aquilo que tinham ouvido e que tinham aprendido dos apóstolos. E é assim que nas comunidades cristãs se vai difundindo uma tradição oral em que circulam palavras de Jesus, relatos sobre milagres de Jesus, parábolas, enfim, todos esses elementos vão circulando oralmente ou às vezes já em pequenos escritos, que vão circulando entre as diferentes comunidades. Mais tarde, aqui temos então a terceira etapa, selecionando muitas das coisas que eram transmitidas e organizando-as segundo uma determinada perspectiva, segundo as comunidades a quem queriam dirigir-se, então vieram os evangelistas que escreveram os livros. É muito interessante que, a certa altura, São Lucas faz referência a este processo da recolha e da seleção daquilo que circulava nas comunidades cristãs e depois da fixação por escrito do Evangelho. Mas cada um dos Evangelhos é escrito, embora tendo, por assim dizer, o mesmo material de base, selecionou de maneira diferente a tradição oral da comunidade cristã e escreveu, ordenando tudo aquilo com uma perspectiva muito específica, segundo o Evangelho se destinava a comunidades de origem judaica, a comunidades de origem pagã, de origem grega, ou a outras, já com outras exigências, como acontece com o Evangelho de São João, já com uma perspectiva teológica mais profunda e sendo o último dos Evangelhos a ser escrito. E, portanto, é este caminho que a redação dos Evangelhos vai fazendo. E aquilo que temos hoje, temos aquilo que Jesus disse, mas temos também aqui o modo como as comunidades cristãs receberam e viveram, experienciaram esses ensinamentos e esses relatos, essas narrações acerca de Jesus e da sua vida. E é importante, quando a gente lê uns textos dos Evangelhos, ter presente também em que circunstância é que aquele texto, aquele relato ou aquela palavra de Jesus é colocada.
E aí nos ajuda muitas vezes o ler uma introdução aos Evangelhos ou então ver as notas que a Bíblia Católica tem, porque nos ajuda a perceber melhor aquilo que estamos a ler. E passamos então à última pergunta. Que importância têm os Evangelhos para os cristãos? Eles ocupam, no dizer do Catecismo da Igreja Católica, um lugar único, pois são eles que dão testemunho e nos dão a conhecer mais profundamente, mais diretamente Jesus Cristo. E por isso, se quisermos ler a Bíblia por aquilo que é mais importante, a nossa leitura da Bíblia há de começar pelos Evangelhos. Também a Igreja, este lugar único, a Igreja reconhece-o na forma como os Evangelhos são apresentados na liturgia. A Igreja dá-lhe grande relevo e grande veneração. Existe mesmo um livro próprio só para os Evangelhos, o chamado Evangeliário, que muitas vezes é levado em procissão nas principais celebrações da Igreja, precisamente para dar grande relevo. O Evangelho é beijado por aquele que o proclama sempre que é lido um texto do Evangelho em qualquer uma das celebrações da Eucaristia. Portanto, são gestos de devoção, gestos de veneração que exprimem precisamente o valor único que a Igreja dá aos Evangelhos, precisamente pela importância que eles têm para a nossa vida e para a nossa fé. Mas, de entre todos aqueles que melhor manifestam o valor que encontramos nos Evangelhos, são precisamente os santos. Dou 2 exemplos que o Catecismo da Igreja Católica apresenta. Santa Cesária, a jovem, uma santa do século V, VI, escreve: não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que Nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. Temos, portanto, aqui um testemunho de alguém que encontrava nos Evangelhos precisamente uma luz, uma ajuda muito importante para a sua vida. E um outro testemunho, já bem mais perto de nós, o de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dá-nos este testemunho, também ele transcrito no Catecismo da Igreja Católica. É sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Não lhe parece um testemunho maravilhoso este de Santa Teresinha? Diz: a minha oração principal é esta, de ler, de meditar, de escutar o Evangelho. E dizia que encontrava sempre nele novas luzes, novos sentidos escondidos e misteriosos. Isto é, era verdadeiramente uma alimentação da sua alma. E era isso que levou a uma vivência cristã extraordinária. Um sentido missionário. E que fez com que a sua vida se tornasse verdadeiramente luminosa e se tornasse uma grande santa para a Igreja Católica, ainda hoje muito venerada, ainda hoje continua o seu testemunho a ter impacto sobre a vida de muitos cristãos. E, portanto, estes vários testemunhos dizem-nos quão importante são os Evangelhos para a fé cristã. E, portanto, como eu dizia e repito, comece a ler a Bíblia a partir dos Evangelhos. E ouçamos então agora um ou dois testemunhos que nos falam o que mais gosto de ler nos Evangelhos. De forma especial, no Evangelho de São João, ele fala-nos do amor de Deus por cada um de nós, a forma como o amor de Deus é infinito e pleno por cada um de nós e a forma como também cada um de nós deve de amar o próximo. São João fala muito de amor. Por outro lado, São Lucas é muito prático, é médico e fala mais de forma mais
prática e mais direta da vida de Jesus. E chegamos ao final do nosso programa. Leia, se puder, os parágrafos 124 a 127 do Catecismo da Igreja Católica. Espero que este programa tenha sido útil para lhe fazer amar mais a Bíblia e, sobretudo, os Evangelhos, e a encontrar nela aquela ajuda que os santos encontram na leitura dos Evangelhos. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família, lhe dê graça de fazer da leitura orante dos Evangelhos o encontro com Cristo vivo, que ilumine a sua vida e fortaleça a sua fé. E até o próximo programa, se Deus quiser.